Esta é mais uma exclusiva pela UNB-TV e conversamos hoje com a cantora e jornalista Poliana Oliver. Olá, Poliana. Olá, Kelly. Tudo bom? Tudo ótimo. Me diz, como começou essa sua ligação com a música? Então, eu e a música temos uma história bem antiga. E começou nos primeiros anos de escola, né, que começa a ter aquelas apresentações, aqueles eventos na escola, e aí a gente começa a descobrir o que a gente sabe fazer. E numa dessas, tem até uma história engraçada com a minha mãe, que eu fui cantar, no Dia das Mães, uma música para mãe. E aí a minha mãe era coordenadora dessa escola que eu estudava, e ela estava na sala dela e eu comecei a cantar lá fora a música no microfone, tecladinho tocando. E aí ela ouviu alguém cantando com aquela vozinha infantil, eu tinha 6 anos na época, e saiu lá para ver. Quando ela saiu, ela nem sabia que eu cantava. Quando ela saiu, que ela viu, ela começou a chorar lá na escola e ficou encantada, porque foi a primeira vez que eu cantei em público, né, com 6 anos de idade. E foi uma surpresa para minha mãe e para todo mundo lá da escola, né? E assim foi que eu comecei, foi meu primeiro contato com a música. E depois daí, eu achei que eu cantava, o povo concordou comigo. E aí eu não parei mais, estou aí até hoje. E quem foi a sua inspiração para a música hoje? Então, na infância, na verdade, eu tive 2 fases de inspiração. Na infância, foi o meu avô, porque ele tocava, que eu morava no interior, né? Eu sou de Trombas, para quem não sabe, lá no interior de Goiás. E lá tinha muita folia. E meu avô tocava violão nas folias e cantava, né? E arranhava um pouco na sanfona também. E eu amava ir para as folias com ele, ficar cantando e tudo. E aí, na verdade, na infância, ele foi a minha grande inspiração. E também a igreja, que eu cantava na igreja, na paróquia lá em Trombas. E depois de grandinha, né, que aí a gente cresce, os valores não que mudam, porque meu avô continua sendo minha inspiração. Mas, como eu sempre digo, a minha grande inspiração hoje na música é a Ivete Sangalo. Porque eu acho que ela tem uma áurea, assim, que é linda, ela tem uma coisa, e aquela personalidade forte dela que acaba contagiando e, assim, cativando mesmo o público para todo mundo, não precisa nem falar, porque todo mundo sente a energia dela quando ela sobe num palco. Então, ela hoje é a minha grande inspiração, eu sou fã demais dela. E mulher na música, para mim, que faz toda a diferença hoje, é a Ivete Sangalo. E outras também, né, em quem eu me inspiro, mas ela principalmente. E ainda novinha, você participou de um festival de música, né? Me conta um pouquinho sobre essa participação. Essa história é legal. Quando eu tinha 8 anos, teve um festival de música na minha escola, e também foi de escola, né, que eu acho que é o lugar que a gente se descobre. E aí eu fui cantar, e com 8 anos cantei uma música em inglês, que na época estava aquele auge do Titanic, e aí eu cantei a música que era tema do Titanic, e ainda é tema do Titanic, My Heart Will Go On. E aí aquele inglês lindo de criança, aquele embromation, aquela coisa, e aí eu cantei essa música e, assim, no final das contas, fiquei em primeiro lugar no festival, ganhei o festival e foi uma surpresa para mim e para todo mundo. Mas acho que o povo deve ter achado engraçadinha que a menina cantando aquele inglês meio, meio errado. E desse período, Poliana, teve alguma música que te marcou? Eu acho que a música, ela sempre marca a gente, né? Eu acho que a música, ela acompanha a nossa vida desde cedo até... Tem uma música que lembra uma pessoa, tem a música que lembra um amor, tem a música que lembra um momento da vida, né? E eu acho que não podia ser diferente. Eu, como sou do interior de Goiás, lá a gente ouvia muito sertanejo, né? E um dos sertanejos raízes, de quem eu ainda gosto muito, que é Chitãozinho Chororó, tem uma música muito bonita, que é Evidências. E eu acho que é uma das músicas que mais me marcou, não só pela melodia linda que ela tem, mas pela letra também, que é uma letra forte, muito bem escrita. E é uma música que eu tenho e que eu canto sempre, porque eu acho que fala muito ao coração e fala muito de mim. E você pode dar uma palhinha pra gente? Agora! Vamos trabalhar, Léo? Então vamos lá.
Vida é essa loucura de dizer que não te quero, ou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, e ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, e ainda você quer viver pra mim. Ótimo, perfeito. Que voz, hein? Obrigada. Então, voltamos já já. Estamos de volta com Poliana Oliver. Me diz um pouco, como começou a sua carreira aqui em Brasília? Como funciona, como foi? Então, eu vim para Brasília, do interior de Goiás, com 15 anos. E aí, fui estudar, né, e tudo. E aí, quando eu estava com 20 anos, eu conheci uma pessoa que foi o Daniel Martins, que inclusive foi uma pessoa muito importante na minha vida musical, porque foi ele que me chamou para cantar. E um dia ele chegou na minha casa com as letras lá compostas por ele, que aliás é um ótimo compositor. E aí ele me chamou, me mostrou as letras, me mostrou as músicas e perguntou se eu não queria cantar as músicas dele junto com ele. E aí eu falei, sabe, vou cantar, eu gosto disso e tô parada e, sabe, eu sonho com isso, então acho que chegou a hora, tá na hora de cantar. E aí a gente fez uma dupla, e aí foi Poliana e Daniel por um bom tempo. E aí depois a gente, enfim, por alguns detalhes a gente acabou se separando, mas ainda somos amigos e tudo. Mas eu não me esqueço dele, sou muito grata, porque foi por causa dele que eu comecei a cantar. Um beijo, Daniel. Beijo, Daniel. E aí eu comecei a cantar sertanejo nessa dupla, né? E depois eu me lancei sozinha e aí tem dado super certo. Vai fazer 2 anos que eu tô aí no mercado já cantando e assim, compondo. A gente tá gravando o primeiro CD, né? E que é uma luta muito grande. Quem é músico sabe que viver da música não é uma coisa fácil, não é uma coisa barata. Então você tem que se anular todos os dias, você tem que investir muito. Então, assim, pra gente até é difícil, porque você tem uma limitação financeira, então você acaba tendo, né, que depender das pessoas, enfim. Mas foi assim que eu comecei a cantar aqui em Brasília e graças a Deus eu tive o apoio de muitas pessoas, sabe, de muitos músicos que já estavam na praça e que me aceitaram de coração super aberto, que é o caso do João Arthur e do Daniel, que é uma dupla que já faz muito sucesso aqui em Brasília e que sempre me acolhem, sempre me acolheram no show deles, até emprestam os músicos para mim, como o caso do Léo que está aqui, Kleber e Cauã também, que estão muito estourados e que são assim muito fofos. Então eu encontrei um cenário musical sertanejo em Brasília muito aberto e com um coração gigante e que me acolheu muito bem. Então, assim, eu acho que tudo veio para ajudar e para somar na minha carreira aqui em Brasília. Que ótimo. E sua banda, como funciona? Você é uma banda própria? Essa é uma outra dificuldade que quem não tem muitos recursos financeiros encontra. Porque para você firmar uma banda, são músicos, né? E trabalham com isso, vivem disso, você acaba tendo que dar alguma garantia
financeira mesmo para eles. E como eu ainda estou, né, engatinhando na carreira, às vezes a gente não tem essa possibilidade e acaba trabalhando com músicos, como se fala no meio da música, freelancer, né? Que tocam comigo, mas tocam com outras pessoas também. E aí você tem que ter todo aquele jogo de cintura na hora de fechar as agendas de show para não chocar com o show de um outro músico, de um outro cantor, para que as agendas não acabem se chocando, né?